No passado, você ir num terreiro era a certeza de sair com uma resposta. Médios, mãe de santo, pai de santo, entidades, todos eram procurados com essa certeza. Eu vou lá porque eu preciso de uma resposta. Isso só ocorria por causa da vidência. Todos exercitavam a sua vidência até chegar ao grau máximo, exercitando, fortalecendo, compreendendo e executando de forma excepcional. Hoje em dia, muito se perdeu e os médios estão cada vez mais fantasiosos, sem poderes e caindo em armadilhas populares meio que idiotas. E é por isso que eu elaborei esse segundo vídeo, porque se você assistiu o primeiro vídeo sobre a vidência, você veio até aqui procurar os exercícios mediúnicos para aflorar sua vidência, para que sejamos médios poderosos, eficientes, como os nossos pais, avós, bisavós, o povo do passado, da Umbanda antiga era. Nós precisamos correr atrás, sair da fantasia, regaçar as mangas e correr atrás do prejuízo que essa fantasia moderna causou para a mística da nossa Umbanda. Você pode chegar lá e é por isso que eu trouxe esses exercícios para você. Então fica no vídeo de hoje, toma essa aula com muito carinho e põe em execução. Eu quero ver depois o seu progresso. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo, em Jacaraípe, e com muito prazer, com muita honra, eu trago esses exercícios mediúnicos de vidências para você. Mas espera aí, se você não assistiu a primeira aula, você tem que ir lá e assistir, senão você não vai entender nada. Então, pausa esse vídeo, vai lá, assiste a primeira aula, depois você volta aqui e continua a sua trajetória. E lembrando que ainda tem a terceira aula sobre hidromancia. Então, terminando essa, você vai para a terceira aula para você completar esse ciclo e se tornar, é claro, se você pôr em prática, se tornar um ou uma grande vidente. Mas por que devemos exercitar a nossa vidência? Primeiro que ou você nasce com ela, ou você adquire ela através dos exercícios mediúnicos. Então, independente se você nasce ou você adquire, você tem que praticar, senão você fica fraco, enfraquecido. O seu dom simplesmente adormece e isso tem que ser praticado o tempo todo. É como a incorporação. A incorporação também não é um dom. Se você fica anos, décadas sem incorporar, você não percebe que as suas entidades não estão mais próximas de você, que você vai num terreiro, no outro, mas você não sente nada, você não sente a vontade de estar ali, até acontece muito? Pois é, porque você vai esfriando, você vai se tornando morno e isso não é bom. Para que a vidência ela seja realmente eficaz, você precisa treinar o tempo todo, mesmo quando você atinge a sua potência máxima. É como se fosse uma academia. Depois que você ficar com seu corpo definido, você vai abandonar a academia e começar a se alimentar de qualquer jeito? Não vai. Então, o dom mediúnico é da mesma forma. Mesmo que você chegue no seu patamar máximo, você não pode parar de exercitar, senão você vai regredir e vai voltar para a estaca natural, porque nós procuramos o efeito sobrenatural. E para nos manter no sobrenatural, precisamos estar constantemente buscando ele. Esses exercícios que eu vou passar para você são ensinamentos antigos, muitos vêm de algumas escolas mágicas, iniciáticas, alguns vêm de alguns livros que eu consultei, que eu coloquei em prática. Eu estou dividindo com você exercícios que eu vi que era eficaz. Claro, eu me deparei com muitos outros exercícios ao longo da vida, mas eles não funcionaram, eles não eram eficazes para esse dom. Esses que eu vou passar para você são eficazes. Não somente eu pratiquei, mas alguns parentes e filhos de santos também já praticaram e obtiveram algum progresso. Graças a Zambi, eu atingi o meu poder máximo na vidência. E é por isso que eu consigo ter acesso a muitas informações privilegiadas da própria Umbanda.
tendo não somente uma intimidade muito latente com os meus guias espirituais de Umbanda, como eu sempre falo aqui nos vídeos, mas também por ter acesso além do véu. Eu não sou claroevidente, eu sou um vidente oraculador. Através dos meus oráculos, da hidromancia, eu consigo extrair muitas coisas. E eu queria dividir aqui com você uma história justamente para edificar a sua vontade de seguir adiante disso. Preste atenção porque essa é uma história que me chocou muito. Eu faço cabalas de quimbanda. Nessa cabala, eu codifiquei algumas informações, eu desenvolvi essa técnica, ela é minha, mas eu percebi uma eficiência muito grande nesse cálculo numérico para identificar as pombogira e os exus das pessoas. Ponto. Depois que eu faço essa cabala, esse jogo numérico, eu vou para a hidromancia. E aí na hidromancia eu consigo identificar que exu é, que pombogira é, que reino eles são, o que deve fazer, alguma mensagem especial para aquele médium e tudo mais. É um trabalho que eu faço em paralelo. Infelizmente eu não tenho tanto tempo para fazer, apesar da lista de pedidos ser muito grande e o trabalho para fazer também é bem extenso, mas eu faço com muito carinho de vez em quando. Por ser um exercício mediúnico, também exige preceito, exige dedicação e também extrai muito da minha energia. Mas eu faço e eu vou chegar no ponto da história. Uma pessoa se comunicou no WhatsApp comigo e ela fez a cabala. Eu fiz a cabala para ela e apareceu uma pombogira de frente chamada pombogira baronesa. Essa pessoa recebeu a cabala, ela leu, releu e pediu uma audiência comigo. Falou: Gésiel, eu preciso conversar com você. Pode ser por videochamada? Pode. Abri a chamada de vídeo com ela e ela me disse ali a sua história. E ela me revelou que ela é a tataraneta de uma baronesa muito famosa do Rio de Janeiro. E que a dúvida dela é que se essa pombogira baronesa é essa baronesa que está na família dela. Gente, nós estamos aqui estudando ancestralidade. Como é que eu, sem ver essa mulher, sem conhecer ela, através de uma numerologia, através de uma hidromancia, identifiquei esse ponto de ligação de uma tataraneta de uma baronesa da monarquia imperial brasileira com essa pessoa hoje? Eu fiquei abismado com essa informação. Até hoje eu utilizo como exemplo, porque eu nunca acertei tão bem na mosca. O que eu queria deixar claro com essa história é o poder da vidência. Eu só consigo chegar a esse ponto exato dos meus oráculos por causa da vidência, pelo exercício constante da vidência, pela prática constante do meu dom mediúnico. Mas não foi de um dia para o outro. Foi uma trajetória de 12 anos em busca de conhecimento e em busca das práticas. Eu estou adiantando aqui para você 12 anos de experiência. Então você não vai precisar ler a montanha de livros que eu li. Você não vai precisar ficar errando com exercícios que eu errei. Eu vou te passar exatamente o que você precisa fazer para que você possa despertar, evoluir, fortalecer e manter-se forte na vidência. E para deixar claro, no passado, todos os pais mãe de santo, grandes feiticeiros da nossa macumba, tinha como base a vidência. Você não vai ficar incorporado com o espírito 24 horas. Você precisa ter os seus próprios poderes, e esses poderes vêm dos dons mediúnicos. Então você precisa ver, identificar, compreender os sinais para que você possa se tornar um bom médium o tempo todo. Não só um médium que é usado no terreiro pelo esse espírito e ali o espírito faz a prática dele. Mas e você vai aprender quando? E você vai acessar os seus poderes quando? E você vai se tornar um bom médium quando? Somente quando tiver incorporado? Então para com essa preguiça de achar que somente incorporado que você tem poderes, porque esse poder que você está tendo ali não é seu, é da entidade. Quando ela vai embora, o poder vai embora, porque é o dom dela. Você precisa explorar os seus dons e é através dos exercícios mediúnicos que você vai explorar os seus dons. E agora nesse vídeo nós vamos falar dos exercícios de vidência e eu vou te dar 2 exercícios bônus se você tem interesse de se tornar um médium
poderoso, eficiente e esclarecido como era antigamente, eu te convido para acessar o meu curso de aprimoramento mediúnico. Ele não substitui a sua vivência de terreiro, é para te esclarecer as coisas da Umbanda antiga. Lá você vai ter da história da Umbanda até os rituais que nós praticamos na Umbanda para poder aprimorar o médium. Então você vai ter todas as informações. São diversas aulas para você passar bastante horas estudando. Lá nós temos as aulas de dons espirituais e também dons mediúnicos, que é muito importante para você compreender exatamente essa aula também. É só você clicar no primeiro link no comentário fixado e você será direcionado para a área do curso. É só aproveitar. Eu vou passar para você 5 exercícios mais 2 bônus. Então fica até o final para você pegar esses bônus também. A primeira coisa que nós devemos deixar claro é que sem rotina o médium não consegue fazer nada. Então larga a preguiça de lado, pega a sua agenda e cria uma rotina de exercícios para você. Essa rotina de exercícios ela vai ser dividida em 2 categorias. A primeira categoria é por evolução de cada exercício. Essa evolução ela vai do nível 1 ao nível 5. No nível 1, você vai fazer o exercício por 1 minuto. No nível 2, você vai fazer por 5 minutos. No nível 3, por 10 minutos. No nível 4, por 15 minutos. E assim sucessivamente até você chegar no nível máximo e conseguir fazer cada exercício por meia hora. A segunda categoria é por data. Você não vai fazer todos os exercícios. De tempo em tempo você vai mudar os exercícios. Aí você pode mudar por cada semana ou você pode mudar a cada 1 mês. O correto é por mês. Você vai no nível 1. Eu vou fazer exercícios de meditação. Então, naquele mês, você vai começar com 1 minuto até atingir meia hora. Só meditação. No segundo mês, você vai fazer os exercícios de vidência. Do nível 1 ao nível 5. E assim você vai indo. Quando você vê que você está ficando bom, você não vai fazer por mês. Você vai fazer cruzado. Vamos supor então que você vai fazer o exercício 1 vez por dia. Todo dia você vai fazer e isso é maravilhoso. Então, na primeira semana, você vai fazer somente 1 minuto de meditação. Como 1 minuto é muito pouco e você já fez os exercícios, você já os conhece, você sabe que agora você consegue fazer todos os exercícios num único dia no nível 1. Então, naquele dia, você vai fazer todos os 6 exercícios ou 7 exercícios no mesmo dia, durante 1 minuto. Então é 1 minuto meditando, é 1 minuto ouvindo, é 1 minuto de evidência, é 1 minuto de expansão, é 1 minuto para tudo. E você vai evoluindo. Se você perceber que no final do mês, quando você chegar no nível de 30 minutos por exercício, você consegue ainda continuar fazendo todos os exercícios por meia hora, faça. Será maravilhoso. Mas, se você não tiver tanto tempo assim, você pode ir intercalando. Então, hoje eu vou fazer só meditação e visão. Amanhã eu faço visão e audição. Depois eu faço sensorial e eu faço meditação. Você vai intercalando para gerar pelo menos 1 hora de exercício. Quanto mais exercícios você fizer, melhor é. Preste atenção. É muito importante que você faça todos os exercícios de 1 minuto até atingir meia hora, separados por dia. Então, segunda-feira, meditação 1 minuto. Terça-feira, meditação 5 minutos. Quarta-feira, meditação 10 minutos. Você precisa fazer dessa forma para que você não fique preguiçoso, para que você não fique relaxando as suas energias e que você não expanda mais do que é necessário. E segundo, você precisa controlar a sua ansiedade. Se você fizer sempre meia hora de meditação, porque você consegue, mas por que você não consegue ficar 1 minuto? Ansiedade. A ansiedade atrapalha muito no desenvolvimento mediúnico, principalmente da vidência. Então respeita.
Na semana, você vai fazer 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos de cada exercício. E cada semana, um exercício diferente. Daqui a 1 ano, você vai conseguir fazer mais exercícios a cada dia. Então, é uma etapa, ok? Não pule isso, que é muito importante. Quem vai afobado não tem resultado nenhum. O exercício número 1 é sobre meditação. Eu não sei como é no seu terreiro, mas aqui no meu terreiro é o exercício que eu passo para todos os médiuns, pois a meditação ela é a base para todos os dons mediúnicos. Se você não souber limpar a sua mente, você não consegue liberar espaço para um outro espírito poder se manifestar ou uma outra informação se manifestar. Então a meditação ela não é para você não pensar em nada, e sim para organizar, limpar a sua mente. Você já observou que quando você tenta focar em alguma coisa, muitas outras coisas aparecem na sua mente pedindo prioridade? Isso porque o seu cérebro identifica que aquilo que você está fazendo não é tão importante quanto as outras coisas que está lá no seu subconsciente que ele considera importante. Então, quando você está fazendo a sua comida, você está pensando na roupa que tem que lavar. Quando você está digitando alguma coisa no computador, você está lembrando que você tem que tirar o cocô do cachorro. Você está lembrando que você tem que mandar mensagem para alguém, alguma coisa assim. O seu cérebro sempre vai estar te mandando para um outro local que você não está e você não tem o foco necessário naquilo que você está fazendo agora. Então a meditação, ela vai organizar os seus pensamentos, limpar esse subconsciente, dar atenção para o seu cérebro, mostrar para ele que aquilo não é importante, e se é importante é para um outro momento, e você consegue então focar. Não pensar em nada é um tipo de meditação que os tibetanos, que os budistas estão procurando. Nós não queremos esse tipo de meditação. Não é não pensar em nada, é organizar os seus pensamentos. Como vamos fazer isso então? Em um local confortável, pode ser na sua cama, no divã, pode ser no chão, na mesa do escritório, onde você quiser. Você vai lá, você vai sentar, você vai deitar, vai ficar confortável. Você vai fechar os olhos e você vai vislumbrar tudo que passar na sua mente. Tudo. Vai passar cachorrinho, vai passar a roupa que tem que lavar, vai passar o cocô do cachorro que tem que tirar, vai passar o vídeo que eu tenho que gravar, vai passar um monte de coisa. Vai passar um monte de coisa na sua mente. Você vai dar atenção para essas coisas. É mesmo, eu tenho que lavar a roupa. É mesmo, eu tenho que mandar mensagem para fulano. É mesmo, eu tenho que fazer aquela planilha que o chefe mandou. É mesmo. Você vai dar atenção. Você vai fazer isso no nível 1 durante 1 minuto, nesse primeiro dia, no segundo dia por 5 minutos, no terceiro dia por 15, até você atingir meia hora. Atingiu meia hora, você volta para o nível 1, 1 minuto, no nível 2, 5 minutos, e assim você vai seguir o seu fluxo. Você vai observar que você vai se manter mais focada e focado durante algum tempo. E isso vai crescendo ao longo do tempo, ao longo do processo do próprio exercício. Você vai perceber no seu próprio dia a dia que aqueles pensamentos invasores não vai mais tomar a sua atenção. Você vai conseguir focar. Isso é muito bom. Você vai focar no seu trabalho, vai focar no seu marido, na sua esposa, vai focar naquilo que você tem que fazer. E tudo que haver prioridade vai estar no momento de sua prioridade. Essa é a forma de você limpar a sua mente. Pensa só, você está lá incorporando uma entidade e você está na incorporação e você está lembrando que tem que lavar roupa. A entidade não tem espaço na sua mente para trazer uma informação legítima. Então, a meditação, que é essa limpeza, tem que ser feita. Lembra, você tem que dar atenção aos pensamentos e devagar. Quanto mais atenção você dá àqueles pensamentos, eles vão indo se dissipando, porque o seu cérebro entendeu que você executou aquela tarefa e que agora ela não é mais importante. Você deu atenção exatamente para aquilo que o seu cérebro queria que você desse. E isso vai limpar. Então, com o passar do tempo, você vai fechar os seus olhos para meditar e não vai aparecer nada. Ou quando aparecer, você vai ficar focado naquele pensamento. Geralmente, no início do exercício de meditação, muita coisa aparece o tempo todo. Você tá vendo a roupa, mas daqui a pouco entra o carro que tem que trocar o óleo. Daqui a pouco lembra da mensagem que tem que fazer. Você não tem controle.
com o passar do exercício, você vai ver que isso vai ser mais lento, você vai ter mais foco naquele pensamento, ele vai sumir, vai vir outro, vai ser mais devagar. A sua mente vai desacelerar. Por quê? Porque não tem mais pensamentos acumulados no seu córtex pré-frontal, aonde acumula-se o subconsciente, as memórias do subconsciente. Ou seja, é só dar atenção a você mesmo e a sua mente vai se aliviar e você vai conseguir focar. Sem isso, não vai funcionar os outros exercícios. Meditação. Um lugar confortável. Se você quiser colocar música, pode colocar, mas eu não aconselho porque interfere sim. É só você pensar. Se você adormecer no exercício, tudo bem. No outro dia, você faz ele de novo. Procura sempre fazer no mesmo horário. Faça uma rotina rígida. Não pule o dia para que dê certo no final. Junto com o exercício de meditação, depois que você perceber que a sua mente já está mais tranquila, acrescenta também o conceito de respiração consciente. Ou seja, você absorve e você solta. Você inspira, você respira. Você puxa, você solta. Conscientemente, você está fazendo isso porque você quer. Não respirar por respirar. A respiração consciente vai mexer com o seu ponto vital cardíaco, o seu chakra cardíaco, que é o chakra do equilíbrio. Vai fazer todas as suas energias ficarem equilibradas. Então isso aí é um plus do exercício de meditação. Com o passar do tempo, você vai acrescentar a respiração e depois você também vai poder acrescentar a oração. Mas não é essa oração que a gente faz na igreja, o Pai Nosso, nada disso. É uma oração interna. Agora o seu pensamento está tranquilizado. Você consegue focar em uma ideia na meditação durante 30 minutos. E isso é fantástico, principalmente para os dias atuais onde tudo acontece muito rápido. Então você está com hiperfoco no seu pensamento. Essa oração interna é você determinar o que você quer meditar. Então agora não são pensamentos aleatórios, são pensamentos que você quer. Então, por exemplo, eu vou pegar uma cena, eu quero visitar quando eu era criança. O que eu fazia quando eu era criança? E aí você vai revisitar as suas memórias de criança. Isso é uma oração através da meditação. E ali você vai conseguir indo identificando muitas coisas. E isso é muito importante para os exercícios futuros. Se você não conseguir forçar a sua memória, você não vai conseguir avançar nos níveis dos exercícios que eu vou passar adiante. É muito interessante. Para começar, não vai muito longe na sua memória. Vai em memórias mais recentes. O que eu fiz hoje? Vai lá, medita sobre o que você fez hoje. Depois você vai meditar no que você fez semana passada. No outro dia, no mês passado. No outro dia, no ano passado. E assim você vai regredindo cada vez mais. Memórias que não são visitadas, elas não são reivindicadas no momento da compreensão da evidência. Então é muito importante que o seu próprio cérebro saiba que você está constantemente visitando as suas memórias. Assim, tudo fica muito ativo e quando nós precisarmos acessar para compreender alguma coisa, será muito rápido. Esse é o nível final do exercício de meditação. Lembrando que tudo isso será por progresso. Você que vai determinar quais elementos vão entrar, quando vão entrar no seu exercício de meditação. Mas, por favor, vá devagar. Não tenta fazer tudo de uma vez só, sem respeitar a sua rotina. Se você ir muito rápido, você não vai ter progresso nenhum. O exercício 2, ele é para você limpar os seus olhos. O acesso do ponto vital do meio, o chakra frontal, são os nossos olhos carnais. Você precisa primeiramente limpá-lo. Então, o exercício 2 é sobre os olhos. Esse exercício, inicialmente, você faz uma vez por semana. Você vai separar 3 ervas: conta de lágrimas de Nossa Senhora, colônia e a levante. Essas 3 ervas são suficientes. Se você quer ter acesso a mais ervas de fundamento, de evidência, eu tenho uma apostila sobre ervas de lavagem de vista. É só você acessar o nosso site e lá adquirir. Mas essas 3 ervas já resolvem o seu problema. Você vai macerar com água mineral, água limpa. Você vai coar
Eu sempre coo também num coador de pano para evitar pequenas partículas das ervas. Eu só quero a essência dela, a água que ela gera, o sangue vegetal. Coloco em uma bacia de ágate branca. Numa segunda bacia, eu vou colocar água limpa também. Eu vou colocar as 2 bacias no chão. Diante dessas bacias, eu vou colocar um copo de água e uma vela atrás do copo. Então, é vela, copo, 2 bacias e eu. Eu vou deitar, eu vou colocar o meu rosto na bacia de ervas, eu vou lavar os meus olhos, vou enxugar o meu rosto e eu vou para a segunda bacia, que é a bacia de água limpa. Eu vou imergir o meu rosto na água. Eu vou abrir os olhos e eu vou mexer os meus olhos para todos os lados possíveis. Eu vou fazer isso até o meu fôlego acabar. Quando acabar, eu volto. Eu vou ficar respirando igual um doido? Não. Quando você sair da bacia de água, você vai ficar olhando diretamente para a água que está no copo de vidência que está diante de você. Você vai repetir isso por várias vezes durante o dia inteiro. Então separa um dia que você tenha folga ou que você não vá trabalhar, você não vai fazer nada, você vai ficar em casa. E você começa de manhã bem cedo, antes do sol raiar, você já prepara tudo, deixa no ambiente que ninguém vai mexer e de hora em hora você vai lá. Esse é um exercício que você não vai conseguir evoluir de 5 em 5 minutos. Você não vai ficar meia hora imergido em água, a não ser que você seja o Aquaman, mas eu creio que não. Então, 1 minuto é o suficiente. Por isso que nós separamos o dia inteiro para fazer isso. Eu começo de manhã e a cada 1 hora eu vou lá novamente fazer. Quando você fizer, você pode fazer 3 vezes. Ou seja, você faz 1 minuto, fica olhando para o copo. Respiração voltou? Faz mais 1 minuto, olha para o copo. Voltou o fôlego? Faz mais 1 minuto, olha para o copo, para. Espera 1 hora, depois você volta e faz novamente. Esse exercício é para trazer a força das ervas para despertar os seus olhos e também para começar a limpar ele de todas as influências ruins que pode ter nele e também fazer a intimidade do seu olho com o próprio elemento água que está diante de você, que você vai utilizar. Nesse exercício, nós estamos fazendo isso e já praticando a hidromancia. Então, é muito importante você fazer exatamente desse jeito. Quando você já estiver bastante evoluído lá no exercício de meditação, você pode fazer meditação e depois já fazer esse exercício com as ervas. Se você ainda não evoluiu na meditação, não faça esse exercício, porque você pode começar uma coisa que depois você vai danificar a sua vidência, porque você está atropelando etapas. Primeiro, meditação. Segundo, o exercício das ervas. Não mude isso. Nesse exercício 2, se você verificar algum tipo de manifestação no copo de vidência, anota. Escreve. Não fica paranoico, somente anota, para que você tenha o controle da sua evolução através da sua visão. Quanto mais você fizer esse exercício, melhor vai ser. Guarde ele muito bem, porque você vai ter que fazer ele pelo resto da sua vida se você quiser manter-se vidente. O exercício número 3 é novamente sobre memória. A memória ela é muito importante para a vidência. O seu cérebro precisa estar muito bem ativo. Então, não somente ler e buscar exercitar o seu cérebro, exercitar a memória é fundamental. Mas não é somente lembrar, é você controlar esse pensamento de memória. O exercício é bem simples, parece bobo, mas é bem eficaz. Você vai pegar um objeto, qualquer objeto, e você vai colocar diante de você. E você vai pensar, meditar, canalizar todo tipo de informação que você consiga sobre aquele objeto. Quem comprou, quem fez, como surgiu, para que serve, tudo mais. Você vai se concentrar, primeiro nível, 1 minuto, no segundo nível, 5 minutos, no terceiro nível,
10 minutos e assim até você atingir meia hora. Procure objetos que realmente tenham sentidos. Não faz sentido você pegar uma bolinha de ping-pong e colocar lá, porque a única informação que você vai ter é que ela é uma bolinha de ping-pong. Então pegue um objeto que realmente mexa com você. Por exemplo, quando eu usei uma pena. Porque a pena me remetia a muitas coisas, não só o cocar indígena, mas também a própria feitiçaria, os animais e tudo mais. Então eu tinha bastante informação para focar no meu cérebro, na minha meditação através do objeto, forçando a minha memória, forçando todo tipo de informação que aquele objeto poderia ter, poderia despertar em mim. Então, forçar a memória é fundamental. Não pula esse exercício. Você pode intercalar o exercício número 3 de memória com o exercício número 1 de meditação. Você faz a sua meditação, depois dela você pula para o exercício de memória. Você pode ir trocando os objetos? Pode, mas o interessante é você fazer com um único objeto um mês inteiro. E depois você troca, para que você possa entender, compreender como é que tanta informação sobre um único objeto poderia estar guardado no seu cérebro e você não percebia. Então todos os dias que eu fazia sobre a pena, eu percebia que eu sabia muita coisa sobre aquilo que eu antes achava que não sabia. Por quê? Estava lá. Eu só não conseguia acessar. E através do exercício da memória, eu consigo acessar informações que antes eu não acessava. Livros que você leu, filmes que você assistiu, conversas que você teve e tudo mais. Então, o exercício 3 de memória é fundamental, não pode parar. Lembrando, você começa no dia 1 com 1 minuto e no último dia com meia hora. Fazendo assim, você vai identificando. E esse é o tipo de exercício que, se você anotar, fica bem legal para você perceber o seu progresso no próprio exercício. O exercício 4 é sobre a audição. Mesmo que na vidência nós não conseguimos interagir com os espíritos, porque isso é clara evidência, é outra coisa, a audição é muito importante e nós devemos exercitar ela justamente por não ser natural para esse dom. Porque quando você for canalizador ou mentalizador, você vai precisar ouvir as conversas dos outros. Então você precisa começar a identificar o que é, o que não é espiritual através da audição. Esse exercício ele é bem simples, parece até bobinho, mas funciona muito. Da mesma forma que você faz a sua meditação, agora você vai fazer a meditação por audição. Você não vai colocar música nenhuma, tem que ser silêncio absoluto. Você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar um tic-tac, tic-tac, tic-tac. Exatamente. Você vai fazer isso durante 1 minuto. Você vai falar o tic-tac? Não. Você vai ouvir na sua mente. Você vai fazer até ficar por meia hora. Jéssica, eu tô ficando louco com esse tic-tac. Pode ser outra coisa? Pode. Mas tenta sempre lembrar um som que tenha repetição. Esse tic-tac é justamente o barulho que o relógio faz. A gente tem essa memória muito fixa. Então, toda vez que a gente escuta um tic-tac, automaticamente eu já lembro do relógio. Então, novamente, a memória mandando no exercício. Se você tem um som que é repetido, que te traz uma memória, você pode utilizar. Eu mesmo não tenho nenhum, então eu usei o tic-tac, que é como o mestre que me ensinou isso, me ensinou, e eu também estou transmitindo aqui para você. Funcionou comigo. Como esse exercício funciona? A sua mente, ela sempre vai tentar levar tudo para a memória. E existe a memória plástica, que é uma memória que nós criamos. Você não viveu, você não viu, você não ouviu, mas está lá na sua mente. É uma forma que a sua mente interpretou as coisas. Quando a nossa mente faz isso, geralmente é baseado no som. Não tem aquela história do telefone sem fio? A primeira pessoa escuta uma coisa que transmite para a segunda, que já transmite para a terceira de forma diferente. Exatamente é isso que a sua mente faz com você mesmo. Então, o exercício da audição serve para você identificar exatamente a informação a qual você está ouvindo.
no mundo espiritual. Se o Espírito falou para plantar uma bananeira e você está ouvindo plantar bananeira, olha a diferença entre você plantar uma árvore e você ficar de cabeça para baixo. É uma diferença grande, né? Então, é essas coisas que a gente vai evitar. Com esse exercício do tic-tac, até eu chegar em meia hora, o seu cérebro ele vai entrar em um padrão de audição. Exatamente, não é para você ficar distraído ali. É para você ensinar o seu cérebro um padrão vibracional de ondas sonoras que somente os espíritos emitem. Exatamente. Então, quando você estiver no nível 5 da sua vidência e você estiver diante de uma cena de crime, usando da sua mentalização, você não somente verá, mas você pode tentar ouvir também o que aquelas pessoas disseram naquele momento. Então é muito importante. O exercício é bem semelhante à meditação. Você vai ficar apenas ouvindo a sua própria mente dizer tic-tac. Se você não estiver bom na meditação, você não vai conseguir se manter meia hora fazendo isso. Por isso que é importante você ficar muito bom na meditação para que quando chegar aqui, você consiga ficar meia hora falando para si mesmo tic-tac. É muito importante, parece bobo, mas é de suma importância. Esse exercício ele vai evoluir. Ele não vai ficar como um tic-tac o tempo todo. Depois que você conseguir estabelecer um tic-tac durante 30 minutos, sem interferência de outros pensamentos, você vai poder passar para a etapa 2 desse exercício, que é justamente você começar a ouvir as vozes da sua cabeça. Exatamente. Olha, existe uma diferença entre meditação e a meditação de audição. A meditação que nós fazemos lá no exercício número 1 é uma meditação visual. Você está vendo as coisas acontecer. Você está se vendo lavar roupa, você está vendo o cachorro fazendo cocô, você está vendo o seu chefe pedindo a planilha. Você está vendo e muitas vezes até escutando também. Na meditação de audição, você não pode ver, você tem que ouvir. É por isso que a etapa do tic-tac ela é importante. Você somente vai ouvir. Então você vai ouvir o seu chefe, mas você não vai ouvi-lo. Você vai ouvir o som que o cachorro faz, mas você não vai vê-lo. Você vai ouvir o som que a máquina de lavar faz, mas você não vai vê-la. É muito importante você ter esse controle, é você que vai determinar isso. Se você estiver bom lá na meditação, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Através desse exercício, de você ouvir as vozes da sua cabeça, você vai conseguir determinar o que é seu, o que é memória, o que é plástico, o que é memória plástica, aquilo que o seu cérebro ele produz a partir de informações que ele não tem certeza, mas ele produz uma ideia. E você vai determinar o que é simplesmente espiritual, o que pode ser espiritual. Porque quando você é familiarizado com as vozes da sua cabeça e entra uma terceira coisa, que é o som espiritual, você vai identificar, opa, essa voz não é da minha cabeça, essa voz ela é externa, essa voz não tem o padrão da minha meditação auditiva. Então, isso aqui é espiritual. Gente, é o tempo todo. Se a gente juntar as 3 dimensões espirituais em um único local, vai ter muitas vozes, você vai ficar louco. Quando a sua audição começar a florescer, você vai ver que é um tempo todo muitas vozes. Aí mistura a voz espiritual, o barulho da nossa sociedade, mais as vozes da sua cabeça, você vai enlouquecer de verdade. Então, esse exercício é de suma importância para que você consiga, primeiro, identificar o que é voz da sua cabeça, o que é voz da sociedade, o que é voz espiritual e depois silenciar. Com o tempo, você vai conseguir silenciar isso e até isolar. Olha, eu vou isolar esse som, vou isolar esse e você fica somente com aquilo que você quer ouvir. Isso só vem a partir da prática do exercício. Começa com o nível 1, com 1 minuto, vai até o nível 5 com meia hora. Você vai evoluindo tempo a tempo. Você pode fazer sua meditação, depois você vai para o exercício da bacia, depois você vai para o exercício da memória e depois você pode ir para o exercício da audição sem problema nenhum. Mas sempre ali
fazendo todos eles de acordo com que você vai evoluindo. Não tenta fazer tudo de uma vez só, sem experiência nos outros. Siga a etapa, senão você não vai chegar no seu objetivo. E o exercício número 5, ele é genial e assim é o meu preferido. Por quê? Nós vamos explorar o tato agora. Nós já exploramos a visão, nós já exploramos a audição e agora é o tato. Ele funciona como também a meditação e ele só vai funcionar se você for bom em controlar os seus pensamentos e controlar as vozes da sua cabeça. Então esse é o último exercício a ser inserido, tá? Você vai sentar no lugar confortável, vai fechar os seus olhos e você vai buscar memórias na sua mente. Você vai ver? Não. Você não quer ver a cena. Você quer ouvir a cena? Não, você não quer ouvir a cena. Você tem que buscar as sensações que aquela cena te produziu ou te produz. Olha que interessante. Esse exercício, ele é um exercício de cegueira. Porque é como o cego, ele enxerga o mundo através das sensações do tato, do calor, do frio, do arrepio, do cheiro. Você precisa explorar esses sentidos para que eles se expandam de verdade na sua vida. Você vai imaginar, por exemplo, aquele domingo no parque que você foi com seu pai. Houve um piquenique, vocês estavam soltando pipa. Você puxou na sua mente isso agora, né? Você imaginou essa pipa. Pois é, não pode acontecer isso. O que você tem que fazer é sentir qual era o cheiro do parque. Qual era a sensação de sentar na grama? Qual era o movimento que a linha fazia no meu dedo quando eu puxava para soltar a pipa? Qual era o cheiro do meu pai? Meu pai era quente? Qual era o cheiro do hálito do meu pai? Meu pai tinha mau hálito? Meu pai tinha um bom hálito? É isso que você tem que buscar. Sensações. Essa meditação ela é super avançada. Ela não vai dar certo se quando você tentar puxar essa memória, vir imagens. É sinal que não deu certo, você tem que ir lá e fazer novamente exercício de meditação, o exercício número 1. Se você escutar alguma coisa, não deu certo. Você tem que ir lá, voltar e buscar fazer os seus exercícios de audição. Porque não pode ocorrer, é somente sensações. Algumas pessoas, para entender melhor como o exercício funciona, elas fazem um dia de cego. O que é um dia de cego? Você pede alguém para vendar os seus olhos e às vezes até tampar os seus ouvidos para você não ouvir nada. E você vai passar um dia inteiro na sua casa, claro, de forma segura, vivendo como se fosse uma pessoa portadora desses tipos de limitações, para você entender como é essa sensação e depois passar ela para os seus exercícios de sensações. Essa meditação não é para qualquer um, mas se você conseguir chegar até ela, eu tenho certeza que o seu dom mediúnico de vidência vai ser poderosíssimo. Porque no exercício de canalização, você não vê somente as energias, você precisa sentir as energias. Ah, é uma energia quente, ela pode ser negativa. Ah, mas é uma energia fria, ela pode ser positiva. Mas se for ao contrário, como você vai identificar somente pela cor, somente pelo aquilo que você está vendo, se não há sensação? Você tem que sentir as coisas. A energia, a aura, por exemplo, não é um fenômeno que nós somente vemos, mas também sentimos. Tem pessoas que têm a aura quente, outras frias, outras neutras, vibrantes e tudo mais. São sensações que nós temos que aprender a ler. Então, esse é o último exercício. Você vai começar com o nível 1, com 1 minuto, e vai chegar até o nível 5, fazendo por 30 minutos. E você pode intercalar com os outros exercícios. Lembra, se o seu exercício não está dando certo, você volta para o exercício número 1, porque ele é a base de tudo. Se você não conseguir limpar a sua mente, os outros exercícios não vão funcionar. Não queime etapa, porque isso vai te prejudicar. E se você começar a desenvolver um dom mediúnico tão importante, tão sensível, como a vidência é, e você simplesmente fazer de qualquer jeito, você pode ter sim uma sequela e você pode sim perder o dom que você estava tentando tanto aflorar.
Então tenha paciência, não seja ansioso, siga a etapa. Se você está gostando, deixe um comentário nesse vídeo porque é muito importante eu saber se você está ou não gostando. E outra, dúvidas também deixa no comentário que eu sempre estou olhando e eu respondo com muito carinho. Se você chegou até aqui, então toma os exercícios bônus. São 2 exercícios bônus. O primeiro exercício é de extra disciplina do pensamento. Esse exercício é extremamente avançado. Você já tem que ter passado por todos os 5 anteriores e com êxito, ok? Você vai passar por todos esses. Eu consigo meia hora fazer o exercício de sensibilidade, de sensações. Perfeito. Então você pode passar para este aqui. Como ele funciona? Você vai fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo. Você vai buscar na meditação não só a imagem, a audição e a sensação ao mesmo tempo. Todas as 3 características ao mesmo tempo. Isso vai requerer uma grande concentração e às vezes até uma energia, você pode sair cansado dali. Mas olha só, isso é muito importante. Depois que você fizer isso, você vai correr para a bacia de hidromancia, para fazer a hidromancia. Ou seja, eu vou deitar, eu vou meditar, eu vou ver a imagem. Junto com a imagem eu tenho que ouvir, eu vou ouvir tudo que está ali e eu vou sentir. Eu vi, ouvi e senti durante meia hora, perfeito, sem interrupção, eu vou acordar dali e eu vou direto para a bacia de hidromancia. Vou colocar o meu rosto nas ervas, vou colocar o meu rosto nas águas, sacudir o meu olho para todos os lados, perdi o meu fôlego, tiro o meu rosto e eu vou ficar olhando para o copo de evidência. Isso vai ser uma explosão na sua cabeça. Vai ser o pulo do gato para você entender, compreender como a sua vidência realmente acontece. Porque o exercício que você está fazendo de extra disciplina memorial vai fazer o seu cérebro usar todas as funções dele. E quando você ir para a hidromancia, você vai ter exatamente aquilo que você procura. A abertura do seu ponto vital, do centro, do meio, o seu ponto frontal. E isso vai fazer você enxergar o que realmente está ali na hidromancia. E não esquece de anotar tudo para você ver no seu diário como é que você está progredindo. E isso só vai funcionar, é claro, se você fez toda a disciplina básica. Não adianta você levantar agora e tentar fazer isso, não vai funcionar. O último exercício bônus, ele é um exercício fantástico, é o meu preferido. Esse você pode fazer em qualquer etapa da sua vida nessa caminhada espiritual. Até mesmo se você não quiser evidência, você pode fazer, porque ele é aberto para todos os dons, para todas as percepções, não tem problema. Você pode fazer porque você faz ele no dia a dia. Esse é um exercício egípcio que foi aprendido em Kemet, através das escolas iniciáticas de Kemet. Ele é para expandir a sua visão. Chama-se exercício de Ram ou exercício de Ra. Esse exercício visa você expandir a sua aura para que você possa acessar outras camadas do véu. Isso significa que você vai ver além do que os seus olhos estão vendo na matéria, mas quando você desenvolver a sua vidência, você também vai ver além do que os seus olhos espirituais também veriam. Ou seja, eu estou aqui nesse estúdio. Tudo que eu estou vendo está no meu campo de visão. Tudo que eu vou ver na vidência vai ser baseado nesse campo de visão. Mas se eu expandir o meu campo de visão, de uma única sala, eu vou ver a casa inteira. A vidência vai ser da mesma forma. Em vez de eu ver, além do véu, um quarto, eu vou ver uma casa inteira também além do véu. Mas vamos lá, como funciona esse exercício? Ele é bem simples. Você tem um campo de visão limitado. Já é automático para nós somente vermos até 5 metros. É o que nós damos atenção. Não damos atenção mais do que isso, principalmente quando nós estamos caminhando. Quando você estiver caminhando, você tem que expandir a sua visão e forçar isso. Ou seja, você não vai dar somente atenção ao que está 5 metros de você, nesse raio de 5 metros.
você tem que expandir. Eu vou dar um exemplo. Você está caminhando. Em vez de você ficar prestando atenção no que está à sua volta, dá uma olhada em 3, 4 portes adiante de você. Lá longe tem um homem andando com o cachorro dele. Presta atenção naquele homem. Se esse homem se aproximar, porque você está caminhando, esquece ele, se aproximou. Agora foca naquilo que está distante. Faça isso constantemente, em qualquer momento da sua vida que você esteja fazendo. Faça conscientemente, porque inconscientemente você só dá atenção no raio de 5 metros ao seu redor, porque é o seu campo de visão, é o seu campo sensorial que a sua aura atinge. Mas se você expandir isso, o seu cérebro vai entender que você também quer prestar atenção no que está distante. Não só quando você precisa, mas sempre. Isso vai expandir a sua sensação. Então, mesmo que alguma coisa aconteça a 100 metros de você, você vai ter a informação porque você prestou atenção inconscientemente, porque você treinou o seu cérebro a fazer isso. Quando você leva isso para a evidência, acontece da mesma forma. Então, mesmo que uma informação seja gerada em um outro ambiente que você não está, mas a sua aura atinge aquele ambiente porque você expandiu para lá, você tem acesso a ela através da vidência. E isso é fantástico, porque você começa a expandir as suas sensações sensoriais carnais, vai ser bom para você, mas também a sua vidência vai colher os frutos de tudo isso. É de suma importância fazer esse exercício no seu dia a dia, na sua caminhada, no seu emprego, no seu trabalho. Faça conscientemente, não deixa pelo acaso. Essa foi a última aula e eu quero deixar claro para você. Esse exercício também está disponível na minha apostila de hidromancia. Você pode adquirir no nosso site. Você não só terá a informação da hidromancia, de como fazer essa hidromancia de forma eficiente, mas também todas as informações e exercícios para você fazer essa boa leitura. O que eu estou fazendo aqui é só antecipando o conteúdo para você. Você quer se aprimorar mais? Adquire essa apostila e vai ser a própria apostila que vai me dar base para falar também na terceira aula sobre a hidromancia. Como nós vamos ver, exercitar esse dom de ver as coisas através do copo d'água. Se você seguir toda essa cartilha, você vai chegar na sua vidência, você vai conseguir explorar e chegando lá, você vai determinar se você vai ser um mentalizador, um canalizador ou um oraculador. Aí, se você não entende sobre isso, clica aqui no vídeo do lado, que provavelmente você ainda não assistiu a aula 1, você precisa assistir. Mas se você já assistiu, clica nesse outro vídeo aqui, que você vai para a aula 3, onde eu falo da hidromancia. Mas eu peço que você deixe o seu comentário para que eu entenda se você gosta ou não do meu conteúdo e assim eu possa trazer cada vez mais aulas, vídeos e entretenimento de Umbanda, de Macumba aqui para você. Até mais, saravá!